A primeira pergunta é se eu conheço algum aborígene ou descendente de aborígene. E se sim, se eles sofrem alguma forma de preconceito. Na verdade, eu não conheço ninguém. Acho que em Sydney e nas outras grandes cidades aqui da Austrália, eles não estão muito misturados na sociedade. Para a gente entender um pouco, né, do como que isso aconteceu. é, Quando os ingleses vieram para a Austrália, lá em meados do século XIX, quando começaram a vir para cá, eles tinham ideia, eles viviam naquele momento o auge da Revolução Industrial e da civilização moderna, né, da vida moderna, de indústria, das relações trabalhistas. E quando eles vieram para a Austrália, eles não vieram só para a Austrália, eles foram para o mundo inteiro, foram para a Austrália, para a África, para a Ásia, para o Oriente Médio, enfim. Eles foram nessas que eles chamam de missões civilizatórias. Então, eles tinham a ideia de que aquilo que eles estavam vivendo era a única e a melhor maneira de viver a vida humana. Então, quando eles foram para o resto do mundo, eles foram com essa ideia de vamos levar a civilização para o resto do mundo. Então, quando eles vieram para a Austrália e se depararam com os aborígenes, com a população local, nativa, eles tinham a ideia de que não, a gente tem que ensinar eles a viver como um homem europeu, como um homem inglês, porque essa é a melhor maneira de viver a vida. E aí, nesse contexto, eles acabaram meio que, bom, se você não quer viver assim, você não vai viver aqui, então. E aí houve um pouco de extermínio, houve um pouco de isolamento, e, e aí a sociedade meio que se desenvolveu dessa maneira, em que o homem branco, né, o homem europeu, o inglês, ele veio para a Austrália, se estabeleceu aqui, tomou conta das partes que eram interessantes para eles e o resto ficou meio que alheio. É claro que, com o passar do tempo, principalmente no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra mundial, eles perceberam que essa maneira não foi uma maneira legal de tratar com eles, e aí a legislação, a lei, ela é meio parecida com a brasileira, no sentido de ela protege essas populações indígenas, as populações aborígenes. Então ela criou demarcação de territórios, de áreas em que eles têm acesso ou não, e também a lei protege eles, assim, dando um monte de benefício. Então, se você é uma pessoa pobre e precisa de ajuda do governo, se você for indígena, você vai ganhar mais ajuda ainda. Nas faculdades, você tem um pouco mais de acesso, nos hospitais, e esse tipo de. Enfim, um monte de coisa assim que é um assistencialismo do governo. O indígena ele tem um pouco mais do que o resto. E então assim, não tem muito preconceito, é que não tem muito mesmo é muita mistura, muita interação. Nas grandes cidades você não vê muito. Você acaba vendo assim alguns bairros mais isolados, um pouco maior de presença de pessoa aborígene, ou assim, no estado do North, que é o Northern Territories, que, que lá é um território do norte, lá sim tem a maior população aborígene e vivendo entre as pessoas. Então lá você vê mais gente, é mais misturado, mas com exceção de lá, nas grandes metrópoles é muito pouco. E, inclusive, tem até uma parte meio polêmica dessa história, que é o que chamam de Stolen Generation, que é a geração roubada. Lá em meados dos anos 70, o governo, e através de algumas entidades, começou a forçar uma miscigenação do homem europeu, principalmente do homem inglês, com o aborígene. Então, o que eles fizeram? Eles roubavam bebês e colocavam para adoção, bebês aborígenes, colocavam para adoção por famílias brancas, famílias europeias, enfim, famílias ditas civilizadas. E na época as pessoas achavam legal, que eles achavam que era uma maneira de misturar, que era uma maneira de criar uma população mista. E depois eles perceberam que foi um puta de um crime, né? Foi uma covardia você tirar a criança do colo dos pais e forçar ela numa sociedade. Até mesmo porque assim, o homem, o aborígene, né, a população nativa da Austrália, eles não querem esse modelo de vida do homem europeu, que é mercado financeiro, trabalho, educação. Não, eles querem viver na deles ali, enfim, da maneira deles que eles têm vivido por milênios. E ainda nessa questão, né, que é meio controversa, a maior polêmica que ainda hoje existe
é a celebração do Australian Day, que seria tipo o dia da independência, que a população, digamos, mais moderna, celebra aquilo como o dia da Austrália, que foi o dia que o Captain Cook chegou aqui pela primeira vez. Então seria o dia do descobrimento. E as pessoas que acreditam que a vinda dos ingleses para cá não foi uma coisa boa para a população local, chamam isso de o dia da invasão. Foi o dia que o inglês invadiu a Austrália, uma terra que pertence aos centenas ou até milhares de povos aborígenes indígenas que vivem por aqui. Então, eu diria, preconceito não existe, mas existe uma tensão racial no sentido de, bom, não existe muita mistura, o homem branco, o homem europeu, o homem asiático, enfim, a pessoa que vive hoje na nossa sociedade, na civilização moderna, acha que essa maneira de ver a vida é que eles são uma sociedade mais retrógrada, menos evoluída. E eles acham que não, nossa maneira de ver a vida tá bom e meio que vive assim. Isso é isso. Um abraço, pessoal.